Para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade à função quadrática, fazendo o estudo do valor máximo, do valor mínimo da função do segundo grau. Então, já sabemos que se o A é positivo, com cavidade voltada para cima, e tem o vértice aqui, e que nós chamamos de ponto mínimo, ou valor mínimo. Quem que vem a ser esse valor mínimo? O y do vértice. Então, no par ordenado que você acha o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a, quem que é esse valor mínimo para esta parábola? É o valor correspondente ao y, menos delta sobre 4a. Então, veja que se é positivo, se a equação do segundo grau, o valor de A é positivo, ele tem valor mínimo. E se ela tem um valor negativo com cavidade voltada para baixo, então tem valor máximo. Os alunos tendem a fazer uma confusão e induz a um erro achando que é negativo mínimo e positivo máximo. Então, guardar aí para não fazer essa confusão, tá? Nós vamos passar aqui para algumas resoluções comentadas sobre esse assunto da aula de hoje, tá? Então, eu vou dar algumas equações e vou pedir para vocês determinarem a raiz ou zero da função, o vértice da parábola e verificar o ponto de máximo ou mínimo. Então, o primeiro exemplo, bem detalhado. Ó, o valor de A é 1, valor de B é 0, valor de C é menos 4. Aplicando o delta. Eu utilizo delta por conta da maioria que faz por delta, mas vocês podem fazer por soma e produto também. Tá? Então, aqui nós temos o valor do delta. Aplica aqui a fórmula do Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. E nós vamos chegar nessas duas raízes aqui, ó. Aqueles que preferirem resolver de forma diferente, ó, eu coloquei aqui, pode fazer dessa forma aqui também, sem utilizar o delta, ó. Como é uma equação incompleta, ó, pode passar o 4 para cá, operação inversa da potência, raiz quadrada, mais ou menos 2. Então, aqui eu fiz o gráfico, ó, interceptando no ponto menos 2 e 2, com cavidade voltada para cima. Tá? E agora eu vou localizar esse vértice aqui, ó. Então, para achar valor de máximo e mínimo, nós temos que achar o vértice da parábola. Então, aqui, a fórmula do vértice, menos b sobre o dobro de A, menos delta sobre 4a. O valor de b era 0. 0 dividido por alguma coisa vai dar 0. E o delta é 16 negativo, né? Aqui 16, mas pela fórmula, ó, menos 16 dividido por 4a. Vai dar menos 4. Então, aqui está o ponto de mínimo. Veja, ela é decrescente, chega num ponto que não tem mais para onde ela ir. Então, por conta disso que nós falamos mínimo, aí ela muda o sentido, ela passa a ser crescente. Tá? Vamos a um outro exemplo, também uma equação do segundo grau, incompleta. Eu resolvo aqui para vocês pela fórmula do Bhaskara, resolvo para quem gosta de colocar em evidência, e ainda tem a terceira opção que é por soma e produto, tá? Então, são caminhos alternativos aí para se chegar na mesma resposta, tá? Então, aqui
O A vale 1, o B negativo menos 6 e o C é 0. Aplicando aqui o B ao quadrado menos 4AC, nós chegamos no delta 36. Aqui aplicando a fórmula, menos com menos, ó, positivo, mais ou menos raiz de delta dividido pelo dobro de A. 0 dividido por 2 dá 0, 6 mais 6, 12 dividido por 2. A ordem aqui tanto faz, tá? Para achar esses números aqui, fazer o negativo ou o positivo, tanto faz. Então, veja que vai interceptar no 0 e no 6, ó. Se o A é positivo, concavidade voltada para cima. E eu vou achar quem que é esse ponto aqui, ó. Pela fórmula do vértice, veja, ó, menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Aqui, ó, é só para quem gosta de resolver da maneira incompleta, tá? Eu coloquei o x em evidência, tanto que se eu faço a distributiva aqui, ó, eu volto, ó, x vezes x, x quadrado, x vezes 6, 6x. Quando que este produto dá zero? Ou x vale zero, ou quem está dentro do parênteses vale zero. Então, 0 e 6, igual a resposta anterior aqui. E aqui, para a gente chegar no valor mínimo, né? Porque ela tem a concavidade voltada para cima, então tem valor mínimo, é sempre o contrário. Quando o valor de A é positivo, mínimo, tá? Então, 6 dividido por 2, 3, e 36 dividido por 4, ó, menos 9. Então, aqui, ó. Quem que é o ponto de mínimo? É o y do vértice, tá? Ó. Então, tá aqui, ó. Então, o que é importante vocês guardarem aí? Aqui a observação que eu fiz aqui, ó. O que é fundamental? Se o A é positivo, valor mínimo dado pelo y do par ordenado, que é o menos delta sobre 4A. E se esse A é negativo, tem um valor máximo. Ao contrário, ó, positivo, mínimo. Negativo, tá? Máximo. Ou seja, basta obter o valor do y do vértice para fazer os cálculos corretamente aí. Continuando, vamos ver agora uma com a concavidade voltada para baixo. Vamos ver este exemplo, tá? Ó, voltada para baixo, negativo. Então, veja que o comportamento, ela vai crescendo, 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 chega num ponto máximo, não tem mais para onde ela ir, começa a ser decrescente. E é esse máximo que é o y do vértice. É uma equação completa, então tem A, B e C, apliquei aqui o delta. Confiram aí para mim, por favor, vocês estão acompanhando aí, não custa nada, né, fazer os cálculos aí. Vocês peguem o vídeo e vão resolvendo vocês, só vão conferindo que a resolução está comentada, ó. 5 ao quadrado, 25, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16, menos com menos mais com menos negativo, 25 menos 16 dá 9. Menos B, aqui o B era positivo, então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é o 9, o dobro de A, o A é negativo. Então, menos 5 menos 3 dividido por menos 2, menos 5 mais 3 dividido por menos 2. Negativo com negativo, positivo, menos com menos mais, então intercepta a abscissa, corta aqui a abscissa, o eixo X, no ponto 1 e 4. E aí eu vou descobrir o vértice. Já sei que ela tem concavidade para baixo, já sei os zeros da função, as raízes.
falta eu localizar o vértice. Fórmula: menos B sobre o dobro de A, menos delta sobre 4A. O B é 5, o A é menos 1. Então, negativo com negativo vai dar positivo. 5 dividido por 2, 2,5. Quem preferir pode deixar em fração. Se quiser deixar 5 meios fracionário, pode, tá? Menos 9, 4 vezes A. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 4. Negativo com negativo, positivo. Mesma coisa. Ou deixa na fração 9 quartos positivo, ou 9 dividido por 4, 2,25. Então, esta função, ela tem valor máximo em 2,25, que é o y do vértice. Tá? Então, ó, pensa que aqui a concavidade voltada para baixo, ela tem máximo. Ok? Como que fica aí a aplicação no curso de vocês, administração, ciências contábeis, ou outros cursos aí que utilizam bastante aí essa questão de valor máximo e valor mínimo? Então, olha lá, uma aplicação, um exemplo prático aí para a área de vocês, para as disciplinas específicas. O custo para a produção de X unidades de um certo produto é dado por esta expressão. Ó, a expressão matemática, gente, é uma parábola. É uma parábola, tá? Calcule o valor do custo mínimo. Quando ele falou em mínimo e máximo, você já tem que antenar aí que é o cálculo do vértice, tá? Então, aqui, ó, eu destaquei quem é A, quem é B e quem é C nesta equação do segundo grau, nessa expressão, tá? Fiz o cálculo aqui do delta que eu vou precisar dele, tá? Eu preciso aí dos valores do B, do A e do delta, ó, para achar. Então, aqui, ó, menos com menos vai dar 40 dividido por 2, vai dar 20. E o delta, ó, menos com menos dá mais. 4.800 dividido por 4, 1.200. Então, o valor do custo mínimo aí, ó, R$1.200. Aqui eu gostaria que vocês fizessem a conta. Ó, base negativa com expoente par positivo, 40 vezes 40, 1.600. E aqui eu gostaria também que vocês fizessem, ó, 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1.600, 6.400. 1.600 menos 6.400 dá 4.800 negativo. Então, veja que o que vocês aprenderam lá no ensino médio, no ensino fundamental, agora vocês vão utilizar e muito aí no curso de contábeis e de administração. São esses cálculos que vocês vão ter que desenvolver aí com bastante segurança, com bastante propriedade aí. E nada mais como treinar, né, para fazer corretamente aí, tá? Então, o que eu preciso que vocês guardem, que se o A é positivo, tem valor mínimo, e para ir atrás desse valor, é lembrar da fórmula do vértice. Basta isso. Um outro exemplo, agora ele fala do lucro. No primeiro ele falava do custo, agora ele fala do lucro. O lucro de uma empresa é dado por esta expressão. Ó, já chama a atenção de vocês por ser de grau 2 e negativo. Então, já tem que pensar como que vai ser o comportamento. Não precisa nem fazer o gráfico, mas você já tem que ter em mente como que é o comportamento dela,
tá? Onde X é o número de unidades vendidas. Ele pergunta, para que valor de X é obtido um lucro máximo? Tá vendo, ó? Negativo tá ligado à palavrinha máximo, tá? Então, nós vamos aí com a única ferramenta que nós temos, que é a fórmula do vértice. Então, o A é menos 30, o B é 360, o C é 600 negativo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, 360 ao quadrado, façam, por favor, para chegar neste valor, confere, 129.600, menos 4 vezes menos 30 vezes menos 600. Tem que levar todos os sinais aí em consideração, hein? Tá? O valor de A é negativo, o valor de C é negativo, ó. Menos com menos mais com menos dá negativo aqui, ó. 4 vezes 30, 120, 120 vezes 600, 72.000. 129.600 menos 72.000, 57.600. Confiram, por favor, tá? Vai com a sua calculadora aí acompanhando essa resolução comentada. Os próximos vocês terão que fazer aí sozinhos aí. Aqui para achar, menos B sobre 2A, então B é negativo, dividido pelo dobro de A, o A também é negativo, né? Ó, 2 vezes 30, ó, 60 negativo. Menos com menos dá mais. As regrinhas de sinais aí, ó. Na divisão, negativo com negativo, dá positivo. 360 dividido por 60 dá 6. Menos delta, ó. O valor do delta, 57.600, dividido por 4A. Também aqui, ó, 4 vezes 30, menos 120. Negativo com negativo, positivo. Divide para achar este valor aqui, ó. Então, a pergunta, para que valor de X? Olha o valor do X aqui do par ordenado. Isso aqui é um par de números, X, Y. Tá? Então, qual que é o valor de X que ele quer aí, ó? Tá? Para 6 unidades, tem-se um lucro aí de R$480. Ok? Então, 2 exemplos aí. Poderia ficar aqui colocando vários, né? Mas vocês têm as disciplinas específicas aí que tratam essas questões e é dessa forma que vocês vão obter aí as respostas. Então, guardar que quando ele falar em valor mínimo e valor máximo, tá? Nós temos aí que ter sempre em mente a parábola. Ora ela está com a concavidade para cima, eu coloquei aqui, concavidade para cima, ela tem ponto de mínimo, e quando ela tem a concavidade voltada para baixo, ela tem ponto de máximo. É isso que eu preciso aí que vocês assimilem aí na aula de hoje. E para qualquer aplicação que envolver aí custo ou lucro, vai aparecer a expressão e basta utilizar a fórmula do vértice. Então, na aula de hoje, vocês têm que sair com essa formulinha aí, menos B sobre o dobro de A, menos delta sobre 4A. É um par ordenado de números, x, y. Quem é esse máximo ou quem é esse mínimo? É o y do vértice. É a observação mais importante aí que nós temos para a aula de hoje aí, tá? Aqui, ó, vou voltar nela, ó. Se o A é positivo, tem valor mínimo. Aonde? No y do vértice.
Se o A é negativo, tem valor máximo. Aonde? No Y do vértice. Ok? Obrigada.